CSI da aviação, caso Mamonas Assassinas. Na realidade, o IPK estamos produzindo um documentário dos 30 anos do acidente Mamonas Assassina que ocorreu em 1996. Então agora, em março do próximo ano, 2026, estaremos fazendo 30 anos de acidentes do caso Mamonas Assassinas e vamos aqui apresentar algumas perguntas que nós responderemos neste documentário. Claro que não são somente essas perguntas, essas são algumas que vão balizar todo o documentário. E essas perguntas, elas têm um viés dentro da perícia judicial, por isso que nós chamamos de CSI da aviação, uma abordagem de perícia judicial com a finalidade de apurar responsabilidade jurídica. É uma investigação um pouco diferente daquela técnica realizada pelo CNIPA. E aí, então, nós chamamos de CSI da aviação. Tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. CSI da aviação, perícia judicial é a nossa abordagem. Pergunta 1. Vamos apresentar apenas 10 perguntas, lembrando que são mais perguntas que rodeiam esse caso. Por que o avião não cumpriu o procedimento de arremetida? Lembrando que existe uma falácia muito grande que permeia esse acidente, o fato que se a aeronave tivesse curvado à direita, ela não teria sofrido o acidente. É uma verdade, mas essa verdade no mundo facto tem toda diferença da abordagem técnica. A aeronave não deveria ter curvado nem à direita e nem à esquerda. A aeronave deveria ter voado, subido em frente para 6.000 pés na proa de Bom Sucesso. Essa falácia, esse engano, esse equívoco tem levado muitos comentaristas, especialistas a um equívoco. Em termos técnicos, a aeronave não deveria ter curvado para lado nenhum. E por que o avião não cumpriu o procedimento de arremetida, que era subindo em frente para 6.000 pés, é uma das intrigantes perguntas que nós vamos responder dentro de um aspecto judicial e tem sim um desfecho muito, muito interessante. Por que o avião não explodiu? Outra pergunta interessante. Normalmente, um avião devidamente abastecido numa colisão com o terreno, a tendência é explodir. E esta pergunta, ela tem uma relação, e nós vamos fazer a relação com a pergunta número 1, por que o avião não explodiu, ou melhor, por que o avião não realizou o procedimento de arremetida e por que o avião não explodiu. Essas duas perguntas estão bem relacionadas. Dentro de uma visão de perícia, nós vamos apresentar aqui uma sugestão muito interessante. O que os controladores poderiam ter feito para ter evitado este acidente? Esta é uma pergunta muito comum quando se faz uma apuração, uma investigação dentro de uma ótica jurídica com a finalidade de buscar ou isentar responsabilidade. A pergunta é: o controlador ou os controladores envolvidos poderiam ter feito alguma coisa para ter evitado esse acidente? Essa pergunta aqui, conversando com muitos controladores, muitos deles se dividiram, alguns entendendo que o controlador poderia sim ter feito algo ali interessante dentro do controle de tráfego aéreo que poderia ter evitado esse acidente, outros discordam. E daí é a grande pergunta: o controlador de tráfego aéreo é controlador de voo ou controlador de tráfego aéreo? Parece simples, mas esta nomenclatura, essa definição
responde muito bem esta pergunta aqui. Pergunta 410. Havia membros do grupo na cabine de comando? Lembrando que esse avião transportava um famoso grupo Mamonas Assassinas, e em alguns vídeos que rodam a mídia, em outros voos, nós vimos sim membros do grupo na cabine de comando. Ora, se o membro do grupo estava na cabine de comando, o piloto ou o copiloto, alguém, membro da tripulação, não estava exercendo a sua função a bordo. Nem sei onde estaria, talvez estivesse na cabine de passageiros. Então a pergunta é, havia membros do grupo na cabine de comando? Se havia ou não, é uma das perguntas que nós vamos responder. Isso poderia sim ter comprometido seriamente o voo. Nós vamos responder, mas uma vez que nós vimos em outras situações, em outros voos, membros do grupo na cabine, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: qual era a concepção de segurança de voo que tinha essa tripulação? Esta é uma das perguntas que vamos responder. Os verdadeiros responsáveis pelo acidente, dentro de uma visão jurídica, uma visão judicial, que se diferencia da visão técnica, vamos buscar responsáveis. E para mim aqui, essa pergunta tem um desfecho muito, muito interessante, porque o avião, momentos que antecederam a colisão ali com a Serra da Cantareira, na capital, na Grande São Paulo, na realidade em Guarulhos, a aeronave estava voando nas imediações da Torre Guarulhos, estava conversando com o controle São Paulo radar, que fica em Congonhas. Olha que coisa mais esdrúxula esse voo. A aeronave estava voando nas imediações da Torre de Guarulhos e conversando no momento, sendo controlado pelo controlador de tráfego aéreo radar de São Paulo. E aí nós vamos perguntar quem é o verdadeiro responsável por esse acidente. O que uma aeronave estava fazendo voando em uma determinada área, conversando com outro órgão de controle. Esse, para mim, é o ponto crucial do acidente. Houve um equívoco, houve uma falha na jurisdição, houve aí uma mescla de controle. O que nós podemos conferir com esta pergunta? E aí tem uma ligação com a pergunta 6, número 10. Responsabilidade civil. Houve a perda da aeronave, prejuízo, houve também ali perda de vidas, também ali resultando em indenização moral. E quem é o responsável por indenizar? Quando falamos de responsabilidade civil, estamos falando de indenização, reparação. E aí a pergunta é esdrúxula, porque nós temos aí uma aeronave voando nas imediações da Torre Guarulhos, sendo controlado pela Infraero, mas estava conversando com o controle São Paulo, que é do âmbito do DCEA, Ministério da Defesa, e a própria aeronave que pertencia a um táxi aéreo. Em se tratando de responsabilidade civil, reparação civil, indenização, quem deu causa a esse acidente? A tripulação, assim sendo seria a empresa de táxi aéreo, foi a época do acidente, os controladores que eram empregados da Infraero, nesse caso seria a Infraero, ou quem deu causa ao resultado foi o controlador do tráfego aéreo de São Paulo, que era membro da Força Aérea Brasileira, ligado ao DCE, no caso a União. Tem aí uma grande pergunta. Essa, para mim, em se tratando de responsabilidade civil, direito civil, é uma das perguntas mais importantes, e houve aqui uma grande confusão, e inclusive até apareceu no início dos anos 2000, 2001, 2002, um advogado
tentando apurar a responsabilidade. Ele veio para a mídia e ele pareceu um pouco confuso, pois por não conhecer a dinâmica do tráfego aéreo, envolvendo órgãos de tráfego aéreo, responsabilidade perante aos regulamentos de tráfego aéreo, ele não conseguiu detectar. E nós vamos, no nosso documentário, tratar desse assunto, e essa pergunta é sim uma das perguntas mais intrigantes do nosso caso. Pergunta aos controladores. Os controladores, com a finalidade de apuração de responsabilidade penal, olha só, penal. Será que os controladores deram causa ao resultado? Eles foram indiciados. E houve algumas perguntas interessantes para apurar a responsabilidade, se eles tinham ou não cometido crimes. E as perguntas feitas a eles pelas autoridades judiciais são interessantíssimas e cabe, assim, um estudo bem profundo para que nós possamos entender onde é que os controladores estão em se tratando de uma investigação judicial de acidentes aeronáuticos. A importância do perito aeronáutico. Nós vimos perguntas anteriores, quando se pretende pontuar quem foram os responsáveis pelo acidente na esfera penal e também quem deveria indenizar, reparação civil. Para eu responder essa pergunta, há necessidade de uma abordagem dentro da concepção de perícia aeronáutica, entendendo-se de direito e também, principalmente, da dinâmica do tráfego aéreo. O que é o controle de tráfego aéreo, controle radar, controle de torre, regulamento, fazendo uma conexão entre esses tópicos, nós poderíamos sim chegar a uma responsabilidade civil, penal e até mesmo administrativa. Eu entendo que nesse caso houve uma deficiência, pois não tivemos a atuação de um perito aeronáutico. Então nós vamos trabalhar nesse documentário pontuando o que é um perito aeronáutico e como é que ele iria trabalhar para que esta pergunta ou as perguntas anteriores fossem, dentro da concepção do CSI da aviação, de perícia judicial, pudessem ser respondidas. O que pilotos e controladores ainda precisam aprender com esse acidente? Esse acidente, 1996, antigo, mas muito atual. E eu não tenho a menor dúvida que alguns ensinamentos deixaram de ser aplicados e ainda há muitas dúvidas por parte dos controladores e dos pilotos a respeito desse acidente, e falácias, equívocos são divulgados aos quatro ventos. Esse documentário, dentro de uma visão técnica voltada ao tráfego aéreo e também dentro de uma visão judicial, nós vamos pontuar o que é que os controladores e pilotos precisam aprender em relação a esse acidente. E que pergunta é esta, hein? Lei do aeronauta. À época do acidente, nós podemos perceber que o piloto, ou melhor, a tripulação, estava regulamentada. O que é regulamentada? Regulamentada é quando a tripulação está voando além da carga horária, além da jornada, e nós vamos explicar isso. E a pergunta que nós fazendo também uma abordagem das neurociências. O fato da tripulação estar voando uma jornada que ultrapassa o limite da lei poderia ter provocado esse acidente? Estariam os pilotos fadigados ou estariam com suas mentes comprometidas a tal ponto de não realizar um voo com a proficiência desejada? O que as neurociências podem dizer sobre este caso? Tá bom? Outras perguntas intrigantes. Lembrando que essas perguntas são perguntas a título de exemplo. Claro que há muitas outras perguntas interessantíssimas
que vão elucidar este caso. E também você pode, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode também nos comentários sugerir outras perguntas para que sejam respondidas neste documentário. Claro que nós vamos fazer alguns encontros virtuais, quem sabe presenciais, onde nós vamos discutir. Você pode trazer essas perguntas que com certeza muito vai nos ajudar. Lembrando, se você, para receber mais informações de como vai ser esse documentário, nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo, e também você pode utilizar do QR Code e fazer parte do grupo do Calazans Aviation para receber mais informações sobre esse documentário. Também, aos controladores de tráfego aéreo, nós temos uma concepção, uma assistência jurídica, que é uma assinatura, onde, por intermédio dessa assinatura, o controlador de tráfego aéreo tem assistência jurídica em caso de acidentes aeronáuticos e sem custo adicional da assinatura. Também tem acesso a vários cursos de direito aeronáutico, investigação, perícia aeronáutica e muitos outros cursos ligados ao tráfego aéreo, tais como teste de proficiência ICAO e também investigação de acidentes aeronáuticos. Lembrando que os links serão deixados aqui na descrição desse vídeo. Para mais informações sobre os nossos cursos, você pode também fazer contato com o site do Professor Calazans. Ali nós temos mais informações sobre os nossos cursos. Lembrando o nosso canal do YouTube, fazer os 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. E também, caso não seja, se inscreva. Não seja inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber novos conteúdos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, vai ser sim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.